Bom dia, bem-vindos à cerimónia de apresentação da componente Florestas do Plano de Recuperação e Resiliência, presidida pelo Sr. Primeiro-Ministro António Costa. No âmbito do ordenamento do território e da gestão florestal, serão hoje também assinados os contratos-programa das primeiras áreas integradas de gestão da paisagem. Para nos dar as boas-vindas e abrir esta cerimónia, chamo o Presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, José Brito. É para mim e para todos os pampilhosenses uma grande honra receber Vossa Excelência e os governantes que o acompanham no nosso Conselho. Antes de falar sobre o assunto que nos traz hoje a este local, quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Vossa Excelência o cuidado e a atenção que tem tido para com este Conselho e para com o Pinhal Interior. No mandato autárquico que agora está a terminar, aconteceram coisas, eu diria, terríveis em todo este território, em todo o país e em todo o mundo. Refiro-me aos grandes incêndios de 2017, seguidos de fortes cheias e vendavais, e como se não bastasse, a terrível pandemia que continua a fazer desgraça e tema em ir embora. Lembro aqui a forma muito próxima como Vossa Excelência e o seu Governo acompanharam e minimizaram os efeitos devastadores de tão terríveis incêndios. Lembro também a sensibilidade e o sentido de ajuda que Vossa Excelência demonstrou com a realização de um Conselho de Ministros em Pampilhosa da Serra, onde foram aprovadas importantes medidas de apoio para o interior e para os territórios da baixa densidade. Senhor Primeiro-Ministro, não posso também esquecer a criação do Plano de Recuperação do Pinhal Interior. Vossa Excelência sempre reconheceu a necessidade da criação de planos específicos para estes territórios que permitam desenvolver ações transversais e contribuam para dar mais vida e atrair mais pessoas ao interior. Permite-me ainda que fale da acessibilidade ao Concelho de Pampilhosa da Serra, reconhecendo o empenho de Vossa Excelência na requalificação da EN 344, que nos liga ao IC8, na sua inclusão no PRR e na possibilidade de ser colocado brevemente a concurso o projeto de execução da primeira fase, que vai incidir nos 9 quilómetros mais degradados. Aqui fica a nossa gratidão, a gratidão de todos os pampilhosenses. Permita também, Vossa Excelência e Sr. Ministro do Ambiente, que eu diga uma palavra de apreço ao Sr. Secretário de Estado, Engenheiro João Paulo Catarino. Ele que, quer na Unidade de Missão para a Avaliação do Interior, depois na Secretaria de Estado de Avaliação do Interior em Castelo Branco e agora como Secretário de Estado da Floresta, tem tido um acompanhamento muito próximo de todos nós, autarcas, e sempre que pode estar presente, e eu quero agradecer também a forma como ele tem estado connosco, representando o Governo e, no fundo, ajudando naquilo que é possível todos os autarcas e todas as entidades. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro do Ambiente, Sr. Secretário de Estado das Florestas, Excelências, estamos no centro de Portugal, no centro do Pinhal Interior. Como podem verificar, um território de vastos recursos e de lindas paisagens. Muita floresta, muita água, a que aqui passa, abastece a capital, passa aqui bem perto, no Zezer. Muita produção de energia hídrica e eólica. Estas riquezas são muito importantes para o país e é nossa obrigação sabê-las preservar. A criação das áreas integradas de gestão da paisagem é uma excelente ferramenta que vai permitir a criação de descontinuidade nas resinosas, com a plantação de outro tipo de culturas que desempenhem a função de aceiros naturais, não desperdiçando terra produtiva, garantindo maior resiliência ao fogo e protegendo os ecossistemas. Sr. Primeiro-Ministro, a IGP da Pampilhosa da Serra estende-se por aqui abaixo, na margem direita do Zezer, e, como sabem, pelo menos temos já anunciado, segundo um estudo da Universidade de Coimbra, devido às alterações climáticas, estamos perante uma espécie de Douro ao centro, para a produção de vinho. Por iniciativa da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, e aqui está também o seu Presidente, e também do município de Pampilhosa da Serra e com a colaboração da Escola Superior Agrária de Coimbra, os estudos e o projeto estão em marcha. No Concelho de Pampilhosa da Serra, a produção de medronho tem-se revelado também uma atividade com cada vez mais interessados e sucesso. Temos já aqui bem perto de nós grandes áreas de plantação de medronho. Esta e a vinha
São culturas de excelência com enorme resiliência ao fogo e que vão permitir a interrupção das plantações frequentes de eucaliptos e pinheiros. Uma forma de protegermos a floresta e de criarmos riqueza. As AIGPs podem ser uma excelente ferramenta se não ficarem só no papel. E esse trabalho depende de todos nós. Felicito o Governo por esta medida e agradeço profundamente ao Sr. Primeiro-Ministro a escolha de Pampilhosa da Serra para a sua apresentação, num local onde termina o Distrito de Coimbra e começa logo ali, do outro lado do Zezer, o Distrito de Castelo Branco. Um local emblemático para o nosso país, no centro do interior, no centro da natureza. Muito obrigado a todos. A componente Florestas do Plano de Recuperação e Resiliência visa desenvolver uma resposta estrutural na prevenção e combate de incêndios rurais, capaz de proteger Portugal de incêndios rurais graves, num contexto de alterações climáticas com impacto duradouro ao nível da resiliência, sustentabilidade e coesão territorial. Para nos apresentar a componente Florestas do Plano de Recuperação e Resiliência e as áreas integradas de gestão da paisagem, chamo o Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Paulo Catarino. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, Excelentíssimo Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa, temos que avaliar as suas palavras à luz da nossa forte relação de amizade, com certeza. Muito obrigado. Dos senhores demais autarcas aqui presentes, presidentes de Câmara, presidentes de Junta, presidentes de organizações de produtores florestais, Sr. Presidente do ICNF, Sra. Diretora-Geral do Fundo Ambiental, Sra. Diretora-Geral do Território, que tanto contribuiu para estarmos hoje aqui. Muito obrigado pelo seu forte contributo. Minhas senhoras, mais entidades, minhas senhoras e meus senhores, com a devida autorização, passava então à apresentação da componente 8 do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência para as florestas. Claro que se isto funcionasse, não é? Ora, esta componente 8 é que o Governo decidiu, em muito boa hora, destinar 615 milhões de euros, contempla 3 reformas: a transformação da paisagem dos territórios de floresta vulneráveis, a reorganização do sistema de cadastro da propriedade rústica e do sistema de monitorização da ocupação do solo e a prevenção e combate de fogos rurais. Estas 3 reformas têm 5 linhas de investimento. Para a transformação da paisagem em territórios vulneráveis foram alocados 270 milhões de euros. Para o cadastro da propriedade rústica e para o sistema de monitorização da ocupação do solo, 86 milhões. Para as faixas de gestão de combustível, para a sua execução e para o pagamento de servidões administrativas em solo privado, foram alocados 120 milhões de euros. Depois, para o reforço dos meios de prevenção e combate a incêndios rurais, 89 milhões de euros. E depois para um programa que chamamos Mais Floresta, 50 milhões de euros, que detalharei um pouco mais à frente. A cronologia dos investimentos está aqui de 2021 a 2025, obviamente em termos residuais em 2026. Para o cadastro da propriedade rústica, temos duas linhas, digamos, programáticas. A expansão do sistema de informação cadastral, que ficará a cargo, essencialmente, da estrutura de missão para o cadastro simplificado e que foi criada há relativamente um ano, e o sistema de monitorização da ocupação do solo e de elaboração de cartografia de referência ficará mais a cargo da Direção-Geral do Território. Para o cadastro simplificado, teve um projeto piloto iniciado essencialmente nos concelhos dos incêndios de 2017, dos incêndios de Pedrógão. Tem já 58 municípios que já aderiram ao BUPI, que têm tido um apoio do PO regional em 10 milhões de euros do PO regional do Centro e mais 10 milhões de euros do PO regional do Norte. E vai ter agora aqui um forte apoio também com estes 56 milhões de euros que foram alocados para esta componente do cadastro, obviamente também, e para a outra medida que ficará a cargo da Direção-Geral do Território, que tem a ver com duas linhas de investimento. Uma cobertura LIDAR de elevada resolução
e a cobertura de imagens de satélite muito alta resolução. Estes dois investimentos vão permitir ao Estado um modelo digital de terreno 3D que não temos hoje para todo o território continental e vão também permitir uma monitorização anual de uma interface urbano-rural, ou melhor dizendo, urbano-florestal, que é aquele que mais nos interessa, e a monitorização mensal de todo o estado da vegetação neste interface urbano-rural, para além de uma cartografia quantitativa de biomassa vegetal e uma cartografia do volume de madeira, permitindo-nos assim inventários florestais anuais e de grande precisão. Depois temos também nos meios de prevenção e combate a incêndios, onde foram alocados 89 milhões de euros, previsto a aquisição de helicópteros bombardeiros ligeiros e médios, o reforço de novos equipamentos, veículos e máquinas, e 2 radares de dupla polarização com sistema de arquivos, detector de trovoadas e uma estação meteorológica automática que nos vai permitir, obviamente, prever os fenómenos meteorológicos extraordinários que estão cada vez, infelizmente, mais em voga e precisamos, efetivamente, melhorar substancialmente a nossa rede de prevenção e vigilância. Depois, na gestão de combustíveis, para a rede primária estão previstos 120 milhões de euros. Isto para pagamento de servidões administrativas em solo privado. Está previsto efetivamente que toda a rede primária que vier a ser instalada em solos privados será constituída uma servidão administrativa e o proprietário será restituído desse ónus, e a execução dessa rede primária em 37.500 hectares também, para além dos 16.500 hectares que já estão executados em Portugal continental desde 2018, essencialmente em área pública e comunitária. Depois, o programa de transformação dos territórios vulneráveis. Ora, este programa, a que foram alocados 270 milhões de euros, tem 4 medidas programáticas, mas é um programa que se destina à área de Portugal continental que está ali a castanho, aquele castanho mais escuro. É aquele território onde não basta apenas gerir combustíveis e cortar mato. É preciso fazer mais que isso, é preciso transformar uma parte substancial desse território noutra ocupação do solo para defender, obviamente, essa floresta do ponto de vista da defesa da floresta contra incêndios. Essas 4 medidas são os programas de reordenamento e gestão da paisagem, as áreas integradas de gestão da paisagem, o condomínio da aldeia e o programa de emparcelar para ordenar. Este mapa está publicado numa resolução que saiu no passado dia 24 de dezembro. Para os PRGPs, os Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem, que no fundo o objetivo é um programa setorial que visa definir uma nova matriz de ocupação do solo nestes territórios vulneráveis que precisam efetivamente de alguma transformação da ocupação do solo. Estão em unidades homogéneas, foram identificados 20 áreas, muito à semelhança daquilo que diz o PNPOT, e tem, obviamente, já aprovado o PRGP da Serra do Silves e Monchique, está em fase de conclusão do Pinhal Interior Sul e está também já assinado o contrato dos PRGPs da Serra da Lousã e Açor, Alto Douro e Baixo Sabor, Serras do Marão, Alvão e Falperra e a Serra da Malcata, e o PRR vai também pagar estes estudos que são tão importantes para aquela transformação da paisagem que se pretende para estes territórios. Depois, a outra medida programática, os condomínios da aldeia, que visa, acima de tudo, promover a reconversão de áreas de mato e floresta em redor dos aglomerados populacionais. No fundo, o que o Estado tem vindo a fazer já com o Fundo Ambiental e que passará a fazer agora com o PRR é apoiar os proprietários a 100% para alterar a ocupação do solo em redor dos aglomerados populacionais por uma ocupação do solo que seja compatível com a defesa do edificado. E, obviamente, já foram lançados pelo Fundo Ambiental em 2020 um aviso com 21 aglomerados populacionais que foram apoiados. Terminou na passada quinta-feira o segundo período de submissão de candidaturas e temos 31 candidaturas para análise. Estas candidaturas, os proponentes têm sido essencialmente as freguesias e as câmaras municipais, o que é, obviamente, também um ótimo sinal. Temos previsto no PRR apoiar 800 transformações, 800 aldeias, com este apoio, 36,6 milhões de euros, para intensificar este trabalho à volta de... E é também nossa intenção, no PEPAC, criar uma agroambiental que possa depois pagar a manutenção destas áreas em redor dos aglomerados populacionais.
Depois temos a outra medida programática, que é o Imparcelar para Ordenar. É um programa que visa a dimensão física, aumentar a dimensão física dos prédios rústicos. Trata-se de uma linha de crédito com taxa de juros até 5% durante 20 anos, até 100 mil euros, 100 mil euros a 150 mil euros de 1%. O subsídio pode-se transformar num subsídio não reembolsável até 25%, se tratar de um jovem agricultor, de um jovem empresário rural, se tiver um projeto de investimento aprovado para essa propriedade, pode beneficiar até, cumulativamente, pode ir até 25%. Isto destina-se essencialmente para comprar a copropriedade, aquilo que vai para além do quinhão ideal de partilha numa herança, para aumentar a área mínima, a área média dos prédios nestas regiões de minifúndio. Estão alocados também 10 milhões de euros no PRR para esta medida em concreto. Esperamos lançar no segundo semestre deste ano o primeiro aviso. E depois temos então as áreas integradas de gestão da paisagem, que é um modelo territorializado, dirigido a territórios de floresta vulneráveis, com uma gestão agregada ou coletiva, com base local, promovidos essencialmente por câmaras municipais, juntas de freguesia, organizações de produtores florestais, entidades gestoras de zonas de intervenção florestal. São essas hoje as entidades que estão aqui, as 47 entidades que estão aqui para assinarmos connosco estes projetos. A área mínima de 100 a 100 hectares, o ideal é que seja substancialmente mais, e por isso é que a área média destas 47 que estão hoje aqui para ser assinadas é de 2.000 hectares, que vai muito em contra aquilo que estava efetivamente previsto. Tem como modelo inovador o facto de não ser apenas floresta. A intenção é que a floresta seja o elemento principal, mas que se vá muito para além da floresta, que seja previsto e pensado a questão da defesa da floresta e da rede de defesa da floresta contra incêndios, que seja reintroduzida a agricultura numa perspectiva de defender a floresta e que seja, obviamente, também a questão da silvopastorícia e todas as outras valências que são fundamentais e determinantes para ajudar a defender a floresta que pretendemos ter. Depois, estes diferentes níveis de adesão e vinculação dos proprietários, há 4 modalidades, digamos assim. O proprietário que delega a gestão da sua propriedade na entidade gestora, e a entidade gestora assume a gestão do prédio. O proprietário que faz ele próprio a gestão, não delegando a gestão, mas faz ele próprio a gestão mediante o plano de gestão que lhe for proposto pela entidade gestora para o seu prédio. E depois há os prédios sem dono conhecido, que foi criado o regulamento próprio, esse prédio fica à guarda provisoriamente do Estado durante 15 anos, e essa entidade, o fiel depositário, digamos assim, desse prédio é a Florestal. Neste caso, a Florestal pode vir a participar na entidade gestora destas AIGPs, ou pode delegar a gestão desses prédios na entidade gestora, avaliará caso a caso o que fará mais sentido. E depois há então, para aqueles proprietários onde o Estado, e só para estes casos, onde o Estado assume que pagará na totalidade todas as intervenções e que dará um apoio até 20 anos, e mesmo assim o proprietário diz que não faz nem deixa fazer. Para estes casos foi aprovado o arrendamento forçado, em que o Estado assume o pagamento de uma renda anual durante 25 anos, que pode ser prorrogado por mais 25, assume a gestão do prédio e delega a gestão desse próprio prédio na entidade gestora que assumiu o compromisso de gerir esta determinada área. Estes apoios são multifundo e plurianuais. Os apoios ao investimento da OIGP. A OIGP não é mais que o plano de pormenor e o projeto de execução que vai ser realizado para estas áreas. Isto é financiamento PRR. E depois há o apoio à manutenção até 20 anos, que pode ser, e pretendemos que seja PEPAC, agora no novo desenho do PEPAC. Tudo o que não for PEPAC será fundo ambiental, e pagará à entidade gestora um determinado montante por ano, mas com a obrigatoriedade de fazer repercutir uma percentagem desse montante no proprietário em função do destino do seu prédio. Se for um prédio que tenha um destino florestal de maior produtividade e rendimento económico, receberá menos. Se for um destino, o prédio tiver como destino uma área de proteção, obviamente receberá mais, também, obviamente, apoiando na perspectiva dos serviços ecossistémicos. As áreas integradas de gestão da paisagem que temos hoje aqui para assinar, e as primeiras 47 aprovadas, de mais, julgo que hoje, segundo disse a Sra. Diretora-Geral do Território, já terão entrado mais de 130, mas à data tinham entrado, seriam submetidas 97. Temos hoje aqui
um pagamento de 1.862.000 euros de contratos de programa. Este dinheiro destina-se exclusivamente à identificação dos proprietários, a elaboração de cadastro simplificado onde não existe cadastro geométrico nem cadastro predial e a elaboração da OIGP, ou seja, do projeto em si, do plano de pormenor e do projeto de execução. A área média destas 47 AIGPs são 2.000 hectares, estão localizadas nestes 26 concelhos. Estima-se que abranjam 170.000 prédios e são propostas 31 delas por autarquias e 16 por organizações de produtores florestais. Está previsto que estas áreas, a operação integrada de gestão da paisagem que vier a seguir-se a esta assinatura destes contratos seja um investimento da ordem dos 170 milhões de euros e depois, obviamente, a 20 anos haverá um pagamento até 190 milhões de euros para a manutenção destas áreas durante os próximos 20 anos. O mapa é bem elucidativo de que o PRR na componente de florestas está precisamente a tapar um buraco que todos nós reconhecemos nos apoios comunitários no âmbito dos apoios comunitários durante os últimos quadros comunitários e que, neste caso concreto, o Governo entendeu alocar a esta região do país que tem claramente um problema estrutural. E terminando, dizer apenas uma palavra a todas as entidades que aqui estão hoje, que, no fundo, dizer-lhes que a parte do Governo e da Administração Central não termina aqui. Estaremos convosco, sabemos os desafios que temos pela frente, a dificuldade do trabalho que nos espera, mas estamos, obviamente, convosco para vos ajudar e para colaborar nesse trabalho, que é um trabalho determinante e tão importante para o sucesso deste território e do ordenamento que todos pretendemos para ele. Muito obrigado. Por despacho da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, da Ministra da Agricultura, da Secretária de Estado da Administração Interna e do Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, publicado em Diário da República a 16 de julho, foram aprovadas as primeiras 47 áreas integradas de gestão da paisagem. Assim, passamos à assinatura dos contratos-programa para a atribuição de apoio financeiro público no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência das primeiras áreas integradas de gestão da paisagem entre a Direção-Geral do Território, o Fundo Ambiental, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e os municípios e entidades proponentes aqui presentes. Para o efeito, chamo Fernanda do Carmo, Diretora-Geral do Território, Alexandra Carvalho, Diretora do Fundo Ambiental e Nuno Banza, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que assinaram previamente os contratos-programa. Chamo agora o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, António Salgueiro, para formalizar o contrato-programa de apoio à IGP de Alfândega da Fé. De seguida, o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alijó, Vítor Ferreira, vai assinar o contrato da IGP Carlão. Chamo o Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Costa, para formalizar o contrato-programa das AIGP de Ribeira de Parroselos, Valgrande, AIGP de Carriça e AIGP de Moura Alva,
esta última formalizada também com a Associação Florestal da Beira Serra, CAL, representada por Vasco Campos, presidente da direção desta associação. Chamo o presidente da APATA, Associação de Produtores Agrícolas Tradicionais e Ambientais, Armando Pacheco, para assinar o contrato da AIGP-ZIF Baixa da Lombada e AIGP-ZIF Freixo de Espada à Cinta. Para se juntar ao presidente da APATA, chamo o presidente da Câmara Municipal de Mogadouro, Francisco Guimarães, que assinará o contrato referente à IGP-ZIF Serra do Picotino. Seguidamente é a vez do presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, Jorge Abreu, formalizar o contrato de programa da IGP de Aguda. Passo a chamar o presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes, para formalizar a IGP da Serra da Gardunha. Chamo a Presidente da Câmara Municipal de Góis, Maria de Lourdes Castanheira, para a formalização da IGP de Alvares. O Presidente da Câmara Municipal de Lousã, Luís Antunes, assinará de seguida o contrato da IGP da Serra da Lousã.
Chamo o Presidente da Câmara Municipal de Mação, Vasco Estrela, para formalizar as AIGP de Mação Carvoeiro Cardigos e a AIGP de Aboboreira. Segue-se o Presidente da Associação Florestal do Concelho de Mação, António Louro, para formalizar as AIGP de Penhascoso, Evendos, Castelo, Ortiga e a AIGP de Amêndoa, igualmente no Concelho de Mação. O vereador da Câmara Municipal de Oleiros, Paulo Urbano, e o Presidente da Junta de Freguesia de Oleiros Amieira, António Antunes, passam a assinar o contrato da AIGP de Caniçal. Chamo o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, para formalizar as AIGP de Palheiras à Penha, Açude da Ribeira, Riba d'Alva, Ponte das Três Entradas e Castelo do Alva. Para se juntar ao Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, chamo o Presidente da Direção da CAULE, Associação Florestal da Beira Serra, José Vasco Campos, para formalizarem as AIGP de Alva e Alvoco. Junta-se agora ao Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e ao Presidente da Direção da CAULE, o Presidente da Câmara Municipal de Ceia, Carlos Camelo, para assinarem a IGP Serra da Estrela Sul.
Chamo o Presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, José Brito, para formalizar o contrato-programa da AIGP da Travessa. De seguida, o Presidente da Câmara Municipal de Penamacor, António Beites, conjuntamente com o Vice-Presidente da Câmara Municipal do Sabugal, Vítor Proença, assinarão o contrato da AIGP de Terras do Lince Malcata. Agora o Presidente da Junta de Freguesia de Alcaidão da Serra, Filipe Batista, para formalizar a AIGP de Alcaidão da Serra. Chamo o Presidente da Câmara Municipal de Proença Nova, João Manuel Lobo, para assinar os contratos das AIGP de Penafalcão, Fórneas, Corgas e a AIGP de Alvito. De seguida, chamo o Presidente da Junta de Freguesia de Felgueiras e Feirão, Nuno Filipe Pereira, para assinar o contrato da AIGP de Felgueiras e Feirão. Chamo o Presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, Ricardo Aires, para assinar os contratos das AIGP Vila de Rei 1 e Vila de Rei 2. Segue-se o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João Miguel Henriques, para formalizar a AIGP de Alva. O Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, Alberto Machado, e o Presidente da Associação Florestal e Ambiental de Vila Pouca de Aguiar, Duarte Marques, assinam agora o contrato das AIGP ZIF Valora e ZIF Jales. E por último, chamo o Presidente da Câmara Municipal de Vozela, Rui Miguel Pereira, para assinar o contrato da AIGP de Vozela.
Formalizada a atribuição de apoio às primeiras 47 áreas integradas de gestão da paisagem, os contratos-programa e respectivas cópias serão posteriormente assinados digitalmente. Vai agora usar da palavra o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. Muito bom dia a todas e a todos, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente da Câmara da Pampilhosa da Serra, obrigado por este duplo cenário, o que já cá estava e que o Sr. tão bem cuida e este que montou para nós. Senhores e Senhoras Presidentes de Câmara, muito obrigado pela vossa presença, meu caro João Paulo, distinto colega do Governo, aos dirigentes máximos do Ministério do Ambiente que nos acompanham, às organizações de produtores florestais e outras do mundo florestal que se associaram a nós, minhas senhoras e meus senhores. Desde há cerca de 1 ano e meio que temos esta responsabilidade do nosso Ministério e em que tivemos desde cedo a consciência muito clara de que gerir a floresta é gerir a paisagem, é mudar a paisagem. A tradição da população presente e distribuída pelo território perdeu-se, os territórios eles mesmos passaram a ser abandonados, concentraram-se algumas manchas extensas de monoculturas, perdeu-se o mosaico, e é esse mosaico que nos traz biodiversidade, e é esse mosaico que nos protege dos incêndios florestais. O território português, riquíssimo em biodiversidade, deve essa riqueza à natureza, a quem fez o mundo, mas deve-a também à mão do homem e da mulher que sempre trabalharam as terras. Não há em Portugal muitas paisagens prístinas. A paisagem que conhecemos é uma paisagem construída no sentido de humanizada e é dessa que nós temos que ir à procura. E por isso esta reforma em que a palavra principal é de facto a palavra paisagem. Vamos completar o cadastro, vamos planear esta mesma paisagem, vamos envolver os proprietários florestais e as autarquias, vamos assim transformar a paisagem investindo 615 milhões de euros que vêm do PRR. Onde desde o primeiro momento o Sr. Primeiro-Ministro não hesitou, quando não teve também dúvidas da relevância de atribuir dentro do PRR uma verba tão expressiva à transformação da floresta. Esta verba está longe de esgotar aquilo que serão os investimentos na floresta durante o próximo ciclo de financiamento comunitário. Mais do que esta verba existirá no PDR, vai ser pelo menos duplicada esta mesma verba, bem como no REACT para projetos muito específicos. E por isso, quando as florestas passaram para a tutela do Ministério do Ambiente, mais do que reconhecer a importância de ter a floresta e a conservação da natureza juntas sob a mesma tutela política, mas em bom rigor elas já estavam sob a mesma tutela administrativa no ICNF, o que sempre consideramos estratégico, João Paulo e eu, era de facto juntar num só Ministério as florestas e o ordenamento do território. Isso sim é verdadeiramente estratégico. E a primeira prova de que quem pensou assim pensou bem acontece hoje com a assinatura destes 47 contratos. É este o caminho de redesenhar a paisagem, fazendo um mosaico, mas temos absoluta consciência do quão diferente este caminho é daquele que vinha sendo traçado à escala macro na projeção do território rural que queremos. E por isso confesso, foi uma surpresa muito grande ter aqui estes mais de 30 autarcas tão comprometidos e os muitos outros que já fizeram propostas que ainda não foram avaliadas, tão comprometidos nesta transformação. Sabíamos que era por aqui, sabemos bem, como aliás já foi reconhecido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, o extraordinário trabalho de formiga do Sr. Secretário de Estado, o João Paulo Catarino, mas mesmo assim este sucesso ultrapassa as minhas melhores expectativas. 47 áreas integradas de gestão de paisagem, 2.000 hectares em média cada um, todas elas localizadas nos territórios que são vulneráveis, mas mais do que isso,
todas elas localizadas em sítios onde houve incêndios e é preciso recuperar a área ardida, ou em sítios onde há um fortíssimo risco de poder haver incêndio. Por isso é que estas 47 foram escolhidas dentro das 97 que já tiveram candidaturas. É de facto fantástica a adesão e sabemos bem como este trabalho é difícil. Lembro-me bem de ter estado com o Sr. Presidente da Câmara de Góis em Alvares, há pouco tempo, no início deste processo e na extrema dificuldade que é em juntar tantos proprietários em torno de um projeto comum. Infelizmente, se permite a Sra. Presidente da Câmara de Góis citar o próprio exemplo de Alvares, a escatologia do fogo acabou por provocar esta união. Porque anos antes dos incêndios, os mesmos promotores que estão aqui tentaram fazer o mesmo e não tiveram sucesso. As pessoas não se juntaram. E desta vez, eu não vou dizer que foi fácil, mas foi muito mais fácil, porque de facto os proprietários se juntaram. E temos aqui, por um lado, uma vontade muito grande de intervir no território, por outro lado, um aliciante financeiro com expressão e, por outro lado, também a certeza de que estas AIGPs se vão fazer, porque o regime do arrendamento forçado que foi aprovado pelo Governo, que existe apenas dentro das AIGPs e só dentro das AIGPs, pode de facto forçar aqueles que não quiserem participar neste mesmo projeto. Não tem alternativa, não é porque 2 ou 3 proprietários não pretendem fazer parte que vão deixar de se concretizar as AIGPs. 170 milhões de euros para o investimento à cabeça, 3.000 euros por hectare para transformar o território, mas tão importante como ele, e já fora das verbas do PRR, há 20 anos, 190 milhões de euros. Como sempre dissemos, o Sr. Estado de Estado e eu, deixou o Estado de dar dinheiro para plantar. Passou apenas a dar dinheiro para plantar e gerir. De outra forma, não faz sentido. E muitos presidentes de Câmara que aqui estão sabem bem a que eu me refiro. É essencial, para além desta empreitada inicial, que é obviamente da maior importância, garantir que ao longo de 20 anos vão ser pagos, neste caso, 100 euros por hectare, para garantir que este território é mantido, é limpo, que em muitos casos se torna produtivo e que, tal como em espaço urbano e como João Paulo muito bem explicou, há aqui uma perequação entre aqueles que vão continuar a ter um espaço produtivo de floresta ou aqueles que vão ter que ter um espaço de prado precisamente para fomentar a descontinuidade, sendo que, obviamente, os segundos receberão mais do que o primeiro, porque não vão ter oportunidade de ter a rentabilidade do seu próprio território florestal. Mas sublinhando ainda aquela que foi a apresentação tão clara do Estado de Estado de João Paulo Catarino, eu queria falar por um minuto no programa Mais Floresta e dentro dele no apoio às organizações de produtores florestais. 8,7 milhões de euros para apoio direto a 120 organizações florestais que serão escolhidas já este ano. Sempre se disse, e é verdade, 98% da floresta é de privados. Mas isto é uma constatação estatística. Não pode nunca ser um alibi para que se não faça nada. Muito antes, pelo contrário. Mas precisamente porque 98% da floresta é privada, isso obriga a ter um programa desenhado em que as organizações de produtores florestais são atores essenciais nesta mesma transformação. E por isso, ao longo de 4 anos, para fazer vigilância florestal, para fazerem FICs dentro das áreas que elas próprias gerem, para combater agentes abióticos e exterminar aquilo que são invasoras, é essencial o envolvimento destas mesmas 120 OPFs. Repito, estamos a transformar aqui 100 mil hectares. 100 mil hectares, reconhecendo que a floresta é essencialmente um bem público e que há um enorme bem público que resulta da floresta. Não podemos, quando olhar para a árvore, ver o tronco sem ver a copa, porque é na copa que está a fotossíntese e, por isso, a capacidade consumidora de carbono. E pensam mal aqueles que acham que uma floresta é um somatório de árvores. Uma floresta é muito mais do que isso. É, de facto, a base dos principais ecossistemas que Portugal tem e, por isso, responsável pelo ar puro que respiramos e pela água que bebemos. Estes investimentos são na floresta, mas também são na agricultura, também são na pastorícia, também são na sustentabilidade e são mesmo o início de uma transformação.
Como Ministro do Ambiente e da Ação Climática, tenho no meu track record coisas de que muito me orgulho. O compromisso da neutralidade, a Lei Europeia do Clima, o Pacto para o Trânsito, com o apoio aos transportes coletivos, a redução em 26% das nossas emissões, o termos passado de 1% de cota de mercado de automóveis elétricos para 16% de cota de mercado, o fim da produção da eletricidade a carvão, os recordes do mundo de preço baixo na produção de eletricidade com os leilões que fizemos do solar, a despoluição do Rio Tejo, que bom foi ver a capa do Público ontem, com Vila Velha de Ródão e o Tejo, quem diria que isso ia acontecer, os 1000 quilómetros que interviemos em rios e ribeiras, os 700 autocarros de elevada performance ambiental, os 850 milhões de euros investidos no ciclo urbano da água, a cogestão das áreas protegidas, o desassessoramento da Ria de Aveiro, do Mondego. Tenho, de facto, muitas coisas de que me orgulho, mas tenho bem consciência que nada tem a importância desta estratégia e desta aposta. Sendo que tenho que saber reconhecer ao mesmo tempo, nada tem esta importância e nada tem esta dificuldade. Sei bem que é muito complexo. Sei bem que é impossível, por muito que seja um orgulho, ter como colega de governo o João Paulo Catarino, isto ser feito a partir da Rua do Século, ou isto ser feito a partir das muitas viagens, dos muitos quilómetros que ele faz país fora. É fundamental envolver as autarquias, e por isso vos estou muito grato. É fundamental envolver as organizações de produtores florestais. É fundamental chegar a todos os proprietários para conseguirmos transformar a nossa paisagem. É transformando a nossa paisagem que iremos combater e iremos prevenir a existência de fogos rurais. Não tenho a mais pequena dúvida que, se o fogo faz parte do clima mediterrâneo, nada é tão destruidor da biodiversidade como são os incêndios. Nada. Mas, repito e concluo, num país onde a mão humana tem tanta importância na construção da paisagem, isto só se consegue fazer com os seus construtores. E ninguém representa melhor esses construtores do que as autarquias e as organizações florestais. Muito obrigado. Para encerrar esta sessão, vai usar da palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Sr. Presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, assim saúdo todos as senhoras e os senhores Presidentes de Câmara aqui presentes, senhores representantes das organizações de produtores florestais, senhores dirigentes do Ministério do Ambiente e Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Bom dia a todos. Eu creio que este programa das áreas integradas de gestão da paisagem ilustra bem que o Plano de Recuperação e Resiliência não visa simplesmente recuperar aquilo que tínhamos, mas visa precisamente transformar o nosso país para o país ser mais e melhor do que éramos anteriormente. E este é um caso absolutamente exemplar. Nós não vamos financiar a recuperação da área ardida, nós vamos financiar a transformação da área ardida para que ela não volte a arder. E esta é uma mudança fundamental. Eu conheci o Sr. Presidente da Câmara da Pampilhosa da Serra em 2005. Era ele o Comandante dos Bombeiros e era eu o Ministro da Administração Interna. E aqui estivemos os dois numa altura em que houve um enorme incêndio na Pampilhosa da Serra. Em 2017, reencontrámos aqui outra vez. Ele já não era Comandante dos Bombeiros e era Presidente da Câmara, eu já não era Ministro da Administração Interna e era Primeiro-Ministro, mas o fogo aí estava de novo a arder. Prometi que viria cá passar e celebrar a festa que faria por ocasião do Natal, aprender a estender a filhó. E tive a oportunidade de falar com muitos dos produtores que lá estavam a vender os seus queijos e os seus produtos. Perguntei-lhes pelas consequências dos incêndios. E olharam para mim com gratidão de estar presente, mas ao mesmo tempo com o conformismo da ritualidade de 10 em 10 anos, de 12 em 12 anos, os incêndios que ocorrem voltarem a ocorrer, em regra, no mesmo sítio. E assim continuará a ser
se nada fizermos, porque as árvores ardem, elas renascem e se a paisagem não for alterada, mais tarde ou mais cedo, elas voltarão a arder. Ora, é precisamente com isto, com esta cepa torta, com este círculo vicioso, com que o país não se pode conformar. E é por isso que o país tem que olhar para esta oportunidade deste plano de recuperação e resiliência e dizer: nós não queremos fazer mais do mesmo, nós vamos fazer diferente para termos um país diferente. E é isso que aqui está precisamente em causa. O Sr. Presidente José Brito deu 2 exemplos do seu território. Podíamos multiplicar com exemplos vários em todos os outros territórios. O que se trata aqui é de não termos manchas contínuas de resinosas, de eucaliptos e pinheiros, que sabemos que são importantes, mas sabemos também que a sua hiperconcentração, a sua não descontinuidade, deixa de fazer da floresta um ativo que é uma riqueza para todos nós e para os seus proprietários, mas passa a ser uma ameaça permanente do risco de incêndio florestal. Ora, é precisamente isto que nós estamos aqui a fazer. É criar uma nova paisagem que permita interromper essas áreas massificadas de pinheiro e de eucalipto e permita introduzir outras culturas que gerem também mais valor para os seus proprietários, mais valor para o território e, simultaneamente, torne o território mais resiliente, como se diz, eu diria, um território mais seguro. Deu aqui o exemplo da vinha, deu aqui o exemplo do medronho. Podíamos dar, certamente, em cada região, exemplos adequados à qualidade dos solos e às oportunidades que aquele território oferece para a diversificação desta cultura. E é essa oportunidade que nós temos mesmo de agarrar. É evidente, como disse aqui o Sr. Ministro, a execução do Plano da Recuperação e Resiliência não vai resolver tudo. Mas é um começo muito forte, que tem desde já uma duplicação no próximo quadro comunitário, que também agora se inicia, e que com estas primeiras 47 áreas agora aprovadas, nós damos início à transformação estrutural desta floresta. E é por isso que eu gostaria de chamar a atenção do seguinte: destes 615 milhões de euros, só menos 10% estão afetos a meios de combate aos incêndios. O resto está sobretudo afeto a quê? Está afeto à realização do cadastro, porque de uma vez por todas nós não podemos ter esta pecha no desconhecimento do nosso território. E não vamos limitar-nos a conhecer o cadastro nos seus limites físicos para saber onde termina a minha propriedade e começa a propriedade do meu vizinho. Vamos simultaneamente, naquele conhecimento densificado do ordenamento do território, conhecer também o que é que dentro de cada parcela nós temos, desde a acumulação da biomassa a toda a sua potencialidade, e termos essa informação em tempo real, permanentemente disponível para os proprietários, para os investidores poderem conhecer bem o território, mas também para aqueles que o têm de proteger, perceberem bem onde estão neste momento os focos de maior risco. Em segundo lugar, nós vamos ter a conclusão da rede de proteção primária da floresta, a criação das faixas de interrupção de combustíveis. São milhares de quilómetros lineares que têm que ser abertos na paisagem para interromper as massas florestais, para permitir aos bombeiros poderem circular, aceder e travar o combate quando ele for necessário. Terceira dimensão, esta que estamos aqui a falar, a transformação da paisagem. Podemos ter culturas diversas e culturas que gerem também maior rendimento, porque esta é a única forma que nós temos de quebrar aquele ciclo que a história nos legou. Qual foi o destino que a história nos legou? O destino foi: a floresta perdeu valor, a biomassa perdeu valor, os territórios foram sendo abandonados, os filhos dos proprietários
migraram para o litoral e para os grandes centros urbanos, foram abandonando o território, e o território abandonado e em confronto com as nossas condições climáticas é pasto fértil para o incêndio. Ora, a única forma de inverter este ciclo é devolver a oportunidade de gerar rendimento que fixe população. E isto gera simultaneamente duas coisas. Um país e um território mais próspero, com maior coesão territorial, mas também quebra o ciclo de desertificação do interior. Porque as pessoas só se fixam onde há rendimento para poderem viver, onde há rendimento que podem gerar. É por isso que esta transformação é absolutamente essencial. E há uma outra dimensão que não foi aqui referida, mas que é, eu diria, a irmã gêmea deste programa, que são os 145 milhões de euros que o Plano de Recuperação e Resiliência também prevê para o desenvolvimento das bioindústrias, com 3 prioridades: as resinas, o têxtil e o calçado. E nestes programas da bioindústria, o que é que está verdadeiramente em causa? O que está verdadeiramente em causa é o aproveitamento da biomassa, que é resíduo da floresta, para poder ser transformado em tecido que nós possamos vestir, em calçado que nós possamos calçar ou em resina que nós possamos aplicar às N aplicações que as resinas podem ter. E porquê é que é tão importante este programa? Porque aquilo que hoje é a maior ameaça aos incêndios florestais, que é a acumulação de biomassa, que vai secando, que vai impedindo a infiltração da umidade no solo e que é o combustível natural dos incêndios florestais, passa a poder ser devidamente removida, já não para o graveto que ateia ao lume, porque hoje, felizmente, já ninguém cozinha do graveto, mas para passar a ser um produto que é vendido à indústria como matéria-prima para a indústria poder utilizar em outros bens de maior valor acrescentado. E se nós queremos, efetivamente, que a biomassa seja regularmente removida, não o podemos fazer só com subsídios. Temos que o fazer, desde logo, devolvendo valor a essa biomassa. E por isso esse programa, que são mais 145 milhões de euros que estão previstos no Plano de Recuperação e Resiliência, é tão ou mais importante que este que hoje estamos aqui a apresentar e que o completa. Porque é aquele que nos diz: vamos alterar a paisagem, mas vamos dar valor à biomassa, que é o combustível onde se iniciam todos os incêndios. Senhores Presidentes de Câmara, Senhores Presidentes das organizações de produtores florestais, quero aqui saudar a vossa iniciativa, a vossa coragem, a vossa ousadia, o vosso inconformismo de não aceitarem que tudo fique como estava, para tudo voltar a acontecer como sempre aconteceu. Mas, pelo contrário, arregaçarem as mangas e dizer: isto não vai ficar como está, porque o que aconteceu não pode voltar a acontecer. Por isso vamos mesmo transformar o nosso território. E é muito importante este sinal, porque é um sinal para o país de que nós não estamos a fazer investimentos para amanhã. Nós estamos a fazer investimentos que transformam o futuro do nosso país. Porventura, quando muitos destes investimentos estiverem concluídos, alguns já terão concluído o vosso mandato autárquico. O Presidente José Brito termina os seus 12 anos de Presidente de Câmara este mandato e, portanto, seguramente assim será. Mas não importa, porque o que importa é o que estamos a fazer para o futuro do nosso país, para garantir que em 2027, em 2028, outra vez, não estejamos aqui nos mesmos sítios que já arderam em 2005, que já arderam em 2017, a voltar a ter os mesmos incêndios que tivemos 10 anos antes. É mesmo isso que estamos aqui a fazer. E é mesmo isso que nós hoje lançamos como agora um grande apelo coletivo para todo o resto do país. Nós temos que
já 97 candidaturas, mas precisamos de mais candidaturas. Precisamos de mais autarcas a mobilizarem-se nesta batalha. Precisamos de mais produtores, de organizações de produtores florestais a mobilizarem-se nesta batalha. Porque, como disse o Sr. Ministro, em Lisboa podemos desenhar os planos, podemos disponibilizar os meios, mas não podemos estar no terreno, em cada centímetro de terra, a transformar aquilo que tem que ser transformado. Aí é mesmo só o poder local democrático. São mesmo as organizações de produtores florestais que estão no terreno, conhecem o terreno, que conhecem as pessoas, que podem chegar lá, que sabem o que é que querem para o seu território, que podem dinamizar e serem os pontas de lança da transformação desta nossa paisagem. Tenho uma enorme confiança naquilo que vão fazer e naquilo que vamos fazer para termos um país com um futuro diferente das tragédias que tivemos no passado. São essas tragédias que nós não queremos mais. E há uma coisa que nós todos aprendemos. O que protege verdadeiramente as populações não é o helicóptero que chega a apagar o fogo. O que protege verdadeiramente as populações é ter uma paisagem, é ter um território, é ter um conjunto de produções no terreno que gerem rendimento para essas populações, fixem essas populações e, sobretudo, as protejam naqueles momentos que sabemos que o fogo chegará. É esse país mais seguro, de maior rendimento, de maior coesão, de maior oportunidades para todos, que nós estamos aqui a desenhar a partir deste programa. E por isso, a todas e a todos, muito obrigado pelo vosso empenho e as maiores felicidades na execução destes programas. Temos a certeza, se o executarmos, vamos conseguir e vamos mesmo fazer aquilo que é o nosso dever, é sermos os melhores na execução dos planos de recuperação e resiliência. Muito obrigado e bom trabalho.